Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gratidão por você que nos acompanha por aqui. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um exemplo bem prático de como apurar o resultado de operações realizadas com ativos no exterior. Eu trouxe uma situação real e vou demonstrar aqui passo a passo como se faz para apurar o resultado deste tipo de operação. Então me acompanhe aqui. Neste exemplo, nós vamos tratar de apuração de resultado de operações realizadas no exterior, onde a origem do recurso utilizado para aquisição desse ativo, ela foi exclusivamente moeda nacional, 100% moeda nacional. Nos próximos vídeos, nós trataremos também de exemplo considerando moeda estrangeira ou parcial moeda nacional e moeda estrangeira. Essa segregação entre a origem do recurso utilizado, se foi moeda nacional, se foi moeda estrangeira ou se foi parcial, parte moeda nacional e parte do exterior, ela é fundamental para que você faça a correta apuração dos resultados. Inclusive, as normas tributárias determinam que você faça essa segregação. Isso em razão da tributação ou não, conforme o caso, da variação cambial. Então, para que a gente possa fazer uma correta apuração, inicialmente é necessário fazer os registros das operações, de todas as operações que você realiza no exterior. Para fazer esse registro, eu sugiro as seguintes informações: que você faça uma planilha contendo, no mínimo, a data da compra, a data da liquidação da operação, o código do ativo, a empresa, a quantidade de ativos negociado, o preço de compra unitário em dólares, o total da operação em dólares, as despesas necessárias para a aquisição daquele ativo também em dólares e o total investido, que nada mais é do que o preço de compra vezes a quantidade mais as despesas. Seguindo, você deve então segregar a origem do recurso utilizado. Neste caso, 100% do valor utilizado para a aquisição desse ativo é de origem de moeda nacional, ou seja, esse investidor remeteu dinheiro do Brasil para o exterior para aquisição do ativo lá fora. Então, aqui nós temos que fazer essa segregação, o que é moeda nacional. Se houvesse recurso de moeda estrangeira, teria que fazer a segregação. E você daí em seguida deve fazer o cálculo da proporcionalidade. Quanto por cento da origem utilizada é moeda nacional e quanto por cento é origem estrangeira. Nesse caso, o custo, é totalmente em moeda nacional, 100% moeda nacional. A taxa do dólar que você vai precisar para as operações de aquisição são sempre as taxas de dólares definidas pelo Banco Central do Brasil para a venda na data da liquidação. E eu gosto sempre também de registrar o nome da corretora que está sendo feita essa operação. Então, essas são as informações básicas que você deve registrar referente à sua aquisição. Em seguida, vamos fazer o registro, então, da operação de venda, considerando aí a data da venda, a data da liquidação dessa operação de venda, o código do ativo negociado, a empresa, a quantidade, o preço de venda em dólar, o total da alienação em dólares, que é a quantidade de ativos vezes o preço de venda unitário, as despesas de venda se tiver e o total líquido da venda daí, que seria o quê? O valor total da venda menos as despesas envolvidas na operação de venda. E, por fim, registra-se também a taxa do dólar, neste caso é a taxa de dólar de compra, definida pelo Banco Central para a compra também na data da liquidação da operação. Então, essas são as informações básicas necessárias para que você consiga fazer a sua apuração de resultado. E como então fazemos essa apuração de resultado? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que pegar o valor total da venda, da alienação nesse caso, e
calcular a proporcionalidade, quanto daquele valor de venda corresponde à moeda nacional e quanto corresponde à moeda estrangeira. Essa segregação, essa proporcionalidade, ela é vinculada ao custo de aquisição. Então, voltando aqui um pouquinho, nós temos que o custo da moeda foi 100%, o custo em moeda nacional, o custo de aquisição desse ativo em moeda nacional foi 100% moeda nacional e nada moeda estrangeira. Então, por isso que 100% do valor da venda é considerado moeda nacional. Caso contrário, eu teria que fazer a proporcionalidade, né? Quanto por cento da venda é origem moeda nacional e quanto por cento da venda é origem estrangeira. Sempre utilizando aquele percentual da aquisição. Então, por fim, definido que 100% da venda é moeda nacional, eu vou calcular esse valor em reais, transformá-lo para reais. E para transformar em reais, eu vou fazer o seguinte cálculo. Vou pegar o valor da venda em dólar, o 647,30, e vou multiplicar pela taxa do dólar de compra, que nesse caso é aqui o 4,6394. Com isso, a gente apura o valor de R$ 28.519,78. E, paralelamente, eu vou achar o valor da aquisição em reais, que nada mais é que o valor da aquisição em dólares multiplicado pela taxa do dólar de venda. Então, aqui a gente tem 21.573,37, que é o quê? Vamos voltar um pouquinho aqui. Que é a multiplicação de 194,46 vezes a taxa do dólar, que é 5,1433. Então, apurados os valores em reais, eu vou apenas fazer o confronto, né? Para apurar o resultado. Valor total da venda menos valor total da aquisição em reais, eu vou apurar o resultado em reais, resultado de origem moeda nacional. Aqui eu tenho uma origem estrangeira, mas não é o caso, porque eu não tenho recurso em moeda estrangeira. Então, aqui eu tenho o valor em reais, dessa operação eu tenho um lucro de R$ 6.946,42. Então, observa-se que o problema maior aqui está sempre em vocês fazerem essa proporcionalidade, conforme a origem de aquisição do recurso. Esse é o ponto principal que precisa ficar bem claro aqui, que você precisa apurar a proporcionalidade para que você consiga avaliar essa questão aqui, ó, para você ter o valor da alienação corretamente, quanto corresponde à origem moeda nacional e quanto corresponde à moeda estrangeira, que vai ser proporcionalmente falando igual ao da aquisição. Feito isso, então, e o imposto dessa operação? Como é que eu calculo? Como é que eu sei se tenho imposto nessa operação? Neste caso, a gente primeiramente tem que avaliar o seguinte: qual foi o valor total da alienação no mês? Claro, aqui eu trouxe apenas uma operação, né? A gente está considerando que esse investidor, esse CPF, tenha apenas essa operação de alienação. Então, aqui ele teve uma operação de alienação de R$ 28.519,78, com um lucro de R$ 6.946,42. Então, neste mês, o valor total da alienação ficou abaixo dos R$ 35 mil. Portanto, o ganho auferido, esse lucro apurado aqui, ele é um lucro isento de imposto de renda. Importante ressaltar aqui que, neste caso, não haverá necessidade de preenchimento do GCAP, já que o total das alienações no mês foram inferiores a R$ 35 mil. Porém, esse lucro apurado, ele precisa ser anotado para posteriormente você informar na declaração de imposto de renda,
na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lá no código 05. Então, ainda que você não precise preencher o GCAP, que você não tenha imposto de renda a pagar, você precisa fazer essa conta, porque você precisa dessas informações para prestar na sua declaração de imposto de renda anual. Então, ainda que você apure um lucro isento, esse lucro precisa ser declarado. Então, mesmo que não tenha imposto de renda na sua operação, é necessário você fazer o cálculo para que você possa apurar o resultado e informar na sua declaração anual. Todo esse cálculo que eu apresentei para vocês, o próprio GCAP faz também, tá? Desde que, claro, vocês alimentem com as informações corretas, o sistema vai fazer o cálculo desse ganho de capital. Porém, não é obrigatório o preenchimento do GCAP para os rendimentos isentos, apenas se o total das alienações no mês for superior a R$35 mil. Aí, neste caso, ou igual ou superior a R$35 mil. Aí, neste caso, é obrigatório o preenchimento do GCAP. Eu gosto de fazer o preenchimento via planilha e confrontar. Claro, só preencho o GCAP quando há obrigatoriedade de preenchimento. Mas aí a gente joga as informações lá e você valida se as suas apurações estão efetivamente de acordo com o que o sistema da Receita Federal calcula. Porém, vocês podem sim utilizar o GCAP, mas não como controle de estoque. Até porque aqui eu demonstrei para vocês uma operação individual de venda de um único ativo. Mas para quem tem, claro, várias operações, aquisições do mesmo ativo, né? Aí tem uma série de observações que precisam ser feitas que no GCAP não tem, que você tem que ter um controle, porque você já leva a informação para o GCAP apurar o resultado. Então, precisa sim ter esse controle paralelo, esse cálculo de todas essas suas operações do exterior. E aí, me conta, você conseguiu compreender como a gente faz a apuração de resultado deste tipo de operação? Comenta aí e me acompanhe que nos próximos vídeos eu vou demonstrar também a apuração de resultado considerando a moeda estrangeira e outro exemplo ainda considerando parcial, aquisição em moeda nacional e moeda estrangeira. As duas coisas numa única operação. Me acompanhe por aqui e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Agradeço muito. Até o próximo vídeo.